Amém, está orando. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Amém. Abra sua Bíblia comigo no tempo. Só não precisar colocar o óculos. Glória a Deus. Isaías capítulo 60, verso 1. Eu vou ficar lá no versículo 1. Depois nós vamos passar um pouquinho na Bíblia, porque eu gosto de palavra. Tem gente aqui que está junto comigo que gosta de palavra? Amém. Jesus falou em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra. Levanta-te, Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, brilha, pois já chegou a tua luz, e a glória do Senhor já está raiando sobre ti. Amém? Amém. Pode se assentar? Aleluia. Eu não vou teologar aqui. Eu estava vendo isso daqui dentro de estudos teológicos. Aí tem um monte de coisa que eu acho que é mais difícil das pessoas compreender do que se a gente pregar dentro da revelação do Evangelho. Então não vamos ficar dentro da revelação, que é muito melhor. Amém. Isaías era um profeta messiânico que profetizou 600 anos antes da vinda do Messias. Isaías profetizou para o povo de Israel. Se você ler o capítulo de número 61, você já vai ver aquilo que Jesus leu quando estava em seu ministério terreno, onde ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, para pregar as boas novas. Então, na época em que Isaías profetizou para o povo, ele profetizou que haveria um acontecimento que iria levantar o Israel de Deus. Aleluia, Jesus. Quando o Messias veio, e esta é a área em que nós precisamos tomar muito cuidado, porque aquele povo cometeu um erro que muitos do povo de Deus hoje também têm cometido: não se atentar à palavra. As pessoas estão atrás de revelações, estão atrás de entregas de profecias, mas as pessoas não têm se atentado à palavra. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: vão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar jamais. Aleluia! E quando o Messias vem, lá no Evangelho de João, por isso que eu falei para vocês, eu não falei qual que era o texto, eu não preparo mensagem, porque como o Espírito Santo habita dentro da gente, quando eu comecei o meu ministério de pregação, eu quis ser igual aos pregadores. Eu arrumei uma pastinha, andava com 2, 3 Bíblias. Aí, na minha primeira pregação, eu fui lá, li, fiz o esboço, fiquei muito tempo lá lendo, relendo, coloquei as marquinhas e coloquei no papel, escrevi. Eu não sabia onde eu iria pregar, eu sabia que eu tinha sido convidado. Quando eu cheguei lá para pregar, era uma igrejinha dentro de uma favela que cabia no máximo 8 ou 10 pessoas. E quando o pastor me deu a oportunidade para pregar, eu coloquei a Bíblia com todas as marcações do esboço. Tinha um ventilador bem grande, mas não era assim, era de frente, que nem aquele. E o pastor ligou o ventilador, irmãos, e voou o esboço, voou as marquinhas. E eu, sem aquilo, eu não sabia o que eu ia falar. E o Espírito de Deus que habita em mim falou comigo: Eduardo, eu te tirei do fundo do poço e te levantei como um pregador do que eu quero que você pregue, não do que você quer pregar. Quem vai falar através de você sou eu, porque sou eu quem sabe quem vai estar nos lugares onde eu vou te levar. Um dia um pastor, quando eu morava em Itaquaquecetuba, lá na igreja ao Pão da Vida, chegou para mim e falou: Pastor Eduardo, eu não quero mais você indo pregar nas casas de recuperação e nem indo pregar nas outras igrejas. Eu quero que o irmão fique comigo aqui me ajudando na obra. Como a Bíblia diz que a gente tem que ser obediente aos nossos pastores, eu falei: amém, pastor. Eu vou fazer
gravata, eu sentei normal lá embaixo, junto com a minha esposa e meu filho, que na época era pequenininho. E eu falei, Senhor, quando o Senhor não me usa para falar, eu quero que o Senhor use alguém para falar comigo, porque o meu culto nunca é ruim. Porque quem faz esse culto, guarda isso no teu coração. Não é tocador, não é cantor, não é pregador, é buscador. Aleluia. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me Achareis. quando vocês me buscarem de todo o Coração. se você já saiu de casa focado, não tem jeito. Ou Deus vai usar uma criança, ou Deus vai usar a mensagem, ou Deus vai usar um louvor, ou Deus vai usar um profeta, ou Deus vai usar. Mas alguma coisa vai acontecer. Glória a Porque Deus não Aleluia. diz de mãos vazias aqueles que o buscam. Glória E a aí, Deus. quando aquele primeiro pregador de fora veio, que eu estava sentado ali, lembra do que o pastor falou? Não quero mais você por aí. O pregador saudou a igreja da paz do Senhor e falou, você, varão. Eu olhei do lado do outro e falou, você. Eu falei, eu? Ele falou, fica de pé, fica de pé. Ele falou, assim diz o Senhor. Aleluia. Foi eu quem te chamei. Glória a Deus. Não te chamei para ficar parado no mesmo lugar. Foi eu quem coloquei as minhas palavras dentro de você. E vou eu te levar para vários lugares. Porque quem te escolheu foi eu. Aleluia. Eu quase morri do coração daquela igreja. Aleluia. O pastor que tinha pedido para mim ficar com ele começou a chorar. Quando acabou o culto, ele falou, irmão, quando é Deus que unge, quando é Deus quem envia, a gente tem que obedecer. Você está debaixo da bênção. E até Aleluia. hoje, já praticamente 21 anos, eu rodo por todos os lugares pregando o Evangelho, dando de graça o que de graça eu recebi. Aleluia. Quando eu vinha de lá para cá, me veio um moço drogado e embriagado, com um copo daqueles grandes, daquela bebida vermelha. E ele me viu de terno com a Bíblia, e ele estava com uma mulher com um shortinho bem curto. E ele chegou para mim e falou, aí Vargas, você pode tirar uma palavra para mim? Eu não sou bobo, eu não acredito em quiromancia. Aleluia. Minha mãe mandou eu escolher essa aqui, eu não acredito nisso. Mas como eu conheço as escrituras, eu falei, é de Deus. Aí eu abri lá no Novo Testamento, que eu já sei onde está. E aí quando saiu o Evangelho de João, aí eu tirei isso daqui que eu vou ministrar a nós hoje. Lá em João capítulo 1, versículo 11, eu falei para ele, está escrito, ele veio para os seus. Aleluia. Para aquele povo que ele falou, levanta e resplandece, porque é já chegada sobre você a sua glória, e a luz do Senhor vai te esclarecer. Quando Jesus veio para o seu povo, o povo judeu, o povo escolhido, o povo rejeitou o Messias. O povo rejeitou João capítulo 1, versículo 1, está escrito no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. o verbo encarnou e veio para o seu povo, e o seu povo o rejeitou. Mas a todos quanto o receberem, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu falei para ele, hoje a tua situação é situação de rejeito. Porque você rejeitou o Senhor, você está na situação que você está. Mas eu falei para ele, mas você não deixou de ser amado pelo Senhor. Por isso, querido, lembra onde foi que você caiu, se arrependa e volta a praticar as primeiras obras. Ele também falou, nossa pastor, eu era da igreja, eu me desviei. E eu falei, fica tranquilo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Aleluia. Aí ele olhou para mim e falou, nossa, não é normal, ele é tão tatuado assim, porque se é um religioso, vai querer. Sai perto. Vim até falando com o Vanderlei. Se viesse Pablo Marçal aqui agora e aquele moço, aqui não seria assim. Mas em muitas igrejas, Pablo Marçal iria entrar e sentar no primeiro banco, e aquele moço ia ficar lá do lado de fora, sentado numa cadeira separada. Só que Jesus era o contrário. O Pablo Marçal, às vezes, Jesus ia falar para ele, olha, pega toda a sua riqueza e entrega aos pobres, e você vai ter um tesouro do céu. Venha e me siga. Para aquele moço, Jesus ia falar, eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. Aleluia. Não são, mas sim aqueles que são doentes. Aleluia. O Evangelho de Cristo é o maior esclarecimento que eu e vocês temos que ter dentro de nós. Que luz é essa que brilhou sobre mim, brilhou sobre você, que já entregou sua vida para Jesus, que já desceu as águas do batismo, que já recebeu o Espírito Santo, que hoje habita dentro de mim e dentro de você? Que luz é essa? A luz do Evangelho. E o que é o Evangelho? Aleluia. Boas novas de salvação. Aleluia. No Evangelho, a maior riqueza que eu e vocês temos não é adquirir propriedades materiais.
versículo 7, Paulo vai falar assim. Paulo está fazendo um discípulo na vida desse menino. E ele vai dizer para ele, Timóteo, aprenda uma coisa, 1 Timóteo 6,7. Nós não trouxemos nada para este mundo. Também é de convite que não vamos poder levar nada dele. Tendo, porém, o que comer e com o que se vestir, contentes estejamos com isso. Aleluia. Porque os que querem ficar ricos, Timóteos, caem em laços, armadilhas, em desejos incontroláveis e nocivos. E esses desejos submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males deste mundo. Alguns, na ganância de ganhar o dinheiro, se desviaram da verdadeira fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vírgula. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas e, ao invés disso, siga a justiça, a piedade, a fé, a constância, o amor e a mansidão. Aleluia. Glória. O que é, pastor, que Deus tem para nós? O texto fala da Bíblia. Para você entender o que é levanta-te e resplandece, a partir do momento que você entende João capítulo 3, versículo 16, o texto mais conhecido de todos, o que está escrito lá? Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Não tenha carro. Carro é consequência. Eu tenho carro. Glória a Deus. Não é tenha apartamento novo. Isso é consequência. Meu Deus. Na hora que vê que a gente está preparado, Deus vai dando. Eu tenho Fiesta 2008. Glória a Deus. Se Jesus tivesse me dado no Fiesta há 20 e tantos anos atrás, aquele carro não seria bênção, seria uma opção. Jesus me arrancou do fundo do poço, por quê? Ele veio buscar e salvar quem? Os que serviam. Antes de aceitar Jesus, eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, era viciado em jogo, em bebida. Eu fui para o fundo do poço, eu perdi tudo. Aleluia. Por quê? João 10,10 diz o quê? O ladrão veio para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Mas aí o texto não termina. Tem uma vírgula que diz, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? Vida eterna. Sem final. Hoje de manhã eu estava pregando com um velório. Eu faço trabalho com dependentes químicos. Depois que Jesus me curou, me libertou e me transformou, eu entendi que Deus me levantou para me levar essa cura, essa libertação e essa transformação para todos os lugares onde eu for. Como? Através do Evangelho. Aleluia. E nós fazemos um trabalho em uma casa de recuperação chamada Esconderijo do Altíssimo, aqui em Jundiapeba. E um senhor que estava lá, que não era viciado, simplesmente ele era um senhor de idade que a família não quis criar mais. E aí a família pegou e colocou esse senhor lá. Ele já estava com quase 80 anos. E ontem ele estava com 4 anos lá já com a gente. Eu chamava ele de papaizão. Pensa um homem bruto, sério. Se o culto passasse 5 minutos, ele já ficava lá, virado no sino lá e falava, ó, hora do almoço. Até brinquei hoje quando eu estava pregando no velório dele, eu falei, gente, quem está aqui não é o seu José. Aqui está o corpo que o seu José habitava. O seu José está lá na glória, agora falando para Jesus, ó, está na hora do almoço. Então minha cara, deixa assar. Aleluia. E eu preguei sobre a ressurreição dos mortos lá. Porque a vida eterna é o quê? Aleluia. Você sabia que tem muita gente que frequenta a igreja há muitos anos e ainda não entendeu o que é que você tem quando você aceitou Jesus? Você tem direito à vida eterna. O que é a vida eterna, pastor? Aleluia. Jesus ressuscitou pessoas, sim ou não? Sim. Por que ele ressuscitou pessoas? Glória a Deus. Para que quando acontecesse a sua ressurreição e os apóstolos saíssem pelo mundo pregando ressurreição, o povo acreditasse em que? Ressurreição. Aleluia. Quem foi que Jesus falou? Lá em João capítulo 11. O Lázaro tinha morrido. A Marta olha para ele e fala, pai, se o senhor tivesse chegado aqui, tá? Então chama a igreja e fala assim, olha, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Viverá. E quem crê em mim e vive, jamais passará pela morte. Aleluia. Glória a Deus. Jesus iria ressuscitar Lázaro naquele exato momento. Mas o alvo de Jesus ressuscitar Lázaro não era para poder, simplesmente como eu falei no velório hoje. Ele poderia ressuscitar aquele senhor que estava no caixão. Sim. Mas a Bíblia diz que depois de 70 é o quê? Cansaço.
fortalecer a tua fé. Escute isso. Porque Hebreus 11,6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles que de Deus se aproximam, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas pastor, Jesus sabe, eu pedi para ele falar comigo, e ele está falando e vai falar. Porque ele quer encher você de fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então quando você para, se desliga, se despreocupa, começa a ouvir a palavra de Deus, entra sem fé, mas sai com fé. Aleluias. Acharam? Aleluia. Qual que é o texto que eu pedi para vocês abrirem? João 20. Ah, vocês lembram. João capítulo 20. A partir do versículo de número 19, a Bíblia diz que os discípulos estavam dentro de uma casa. As portas e as janelas estavam o quê? Fechadas. Ah, você está lendo, bonitinha. Eu não na Bíblia. João capítulo 20. Deixa eu colocar aqui, versículo de número 19. Glória a Deus. Chegando depois à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, aonde os discípulos com o quê? Os discípulos com medo. Qual que era a situação dos discípulos? Medo. Jesus passou 3 anos e meio com eles, tentando tirar algo deles que ele sabia que iria fluir dentro deles. O quê? O medo. Quando a Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo, Deus não está falando que você não vai sentir medo em meio às lutas, às tribulações. Ele sabe que a gente vai sentir medo. Mas ele está explicando o seguinte: que mesmo em meio às lutas, e você sentindo medo, ele quer confortar você te dizendo: eu estou contigo no meio desse medo. Aquilo que eu sei que você não suporta, sou eu quem te dou força para você vencer o que você não suporta. Glória a Deus. Então, quando Jesus ressuscitou o Lázaro, os discípulos ficaram impressionados. Nossa, 4 dias o cara estava morto, Jesus ressuscitou ele. Só que o Lázaro ressuscitou, e depois, bem mais para frente, após a morte de Jesus, o texto fala que os camaradas queriam matar o Lázaro também, porque ele era uma testemunha da ressurreição. Então o Lázaro vai morrer de novo. Só que Jesus morre e acontece o quê? Jesus ressuscita. E ele ressuscita e ele faz o quê? Ele volta para os discípulos. Os discípulos que o abandonaram. Os discípulos que lhe negaram. E um dos discípulos que estava junto com ele aos pés da cruz, quando ele entrega o seu Espírito. E o texto diz que os discípulos estavam dentro de uma casa, as portas e as janelas estavam trancadas. Mas veja o que aconteceu. Jesus bateu na porta? Não. Ele bateu na janela? Não. O texto diz: chegou Jesus, colocou-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Eita Deus. Agora ele está ressuscitado. Não precisa mais abrir porta. Não precisa mais abrir janela. Agora ele tem o que ele já tinha: vida eterna. A primeira não foi que tiraram dele, foi ele que entregou. Aleluia. Na cruz, em meio a todo o sofrimento, se Jesus não tivesse falado: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, o corpo de Jesus iria se recompor de tudo aquilo que fizeram de ruim com ele, porque o castigo do pecado é a morte. Mas como Jesus não tinha pecado, ele se fez pecado. Ele não tinha. Então, se ele não tivesse falado: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, a morte não poderia pegar. Por isso que a Bíblia diz que ele se entregou gratuitamente por mim e por vocês. Graças a Agora, Deus. veja, agora ele vai voltar, porque ele sabe que os discípulos que ele andou com eles durante 3 anos e meio estão dentro de uma casa assim. Papai. Aleluia. Eles vão vir aqui, eles vão pegar nós também. Eles vão querer nos matar, eles vão querer nos crucificar. Aí o texto mostra: 3 dias depois, Jesus aparece no meio deles vivo. E aí quando ele chega vivo, ele fala: rebeldes? É isso que ele fala? Não. Ele chega falando o que ele está falando aqui com você: paz seja convosco. Aleluia. E essa paz
tribulações, porque a tribulação é quem produz a paciência é quem produz a experiência é quem produz a esperança, e a esperança do Senhor não nos decepciona, porque o seu amor está derramado em nossos corações, por meio do teu Santo Espírito que nos foi dado. Aleluia! Jesus aparece, e aí ele diz: paz seja convosco, versículo 20. E dizendo isso, mostra-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que quando os discípulos viram ao Senhor, eles se alegraram. Escute isso. Antes de Jesus passar por isso, Jesus falou o seguinte para eles: presta bem atenção nisso, não deixa nada te roubar. Na verdade eu vos digo, vocês vão estar tristes, escute isso, e o mundo se alegrará. Vocês vão sofrer, vocês vão chorar, e o mundo estará feliz. Mas a vossa alegria se transformará, a vossa tristeza se transformará em alegria. E esta alegria ninguém poderá tirar. Os discípulos estavam com medo e tristes, mas quando Jesus aparece e diz: paz seja convosco, eles fizeram: meu Deus, a ressurreição é verdadeira. Abra sua Bíblia rapidinho, em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Faz tempo que não mexe com ela, hoje você vai mexer, viu? A Bíblia não é para deixar fechada na estante, não. É para comer. Aleluia. Deus usando a boca do profeta Oséias, lá em Oséias 4:6, ele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E Jesus fala em João 8:31 primeiro, e Jesus falou aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, e aí vocês conhecerão a verdade, e esta verdade vos libertará. Vai libertar você da religiosidade, vai libertar você do judaísmo, vai libertar você do aprisionamismo, vai libertar você desse mundo, vai te libertar dos ódios, das mágoas, e você vai ser uma pessoa que não tinha paz, e agora tem paz. Você vai poder falar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: olha, se alguém está em Cristo, querido, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nossa, como você está feliz? Que alegria é essa? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando os discípulos de Jesus, João vai escrever sobre isso. Olha lá, em 1 João capítulo 1, versículo 1, olha o que está escrito: aquele que era desde o princípio, e nós o vimos. Vocês estão comigo? Amém. 1 João, capítulo 1, versículo 1. João vai fazer um relato. Aquele que era desde o princípio, e nós o ouvimos. Nós vimos ele com os nossos próprios olhos. Nós o temos contemplado. As nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida nos foi manifestada e nós vimos ela e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando Jesus aparece vivo, olha para mim aqui, presta atenção em mim aqui. Alegrei-me quando me disseram: vamos para casa. Analisa isso. João está falando: gente, o meu olho viu aquilo que eu vou ser no futuro. Quem está entendendo o que eu estou pregando? João está falando: a vida eterna existe. Ele apenas não ressuscitou os mortos. Agora é ele que ressuscitou. E ele ressuscitado apareceu para nós. Agora nós não temos mais medo da morte, porque se nós morrer, ele vai ressuscitar nós. E aquilo que nós ouvimos dele, nós testificamos. Testificamos o quê? Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Por isso que todo aquele que profere o nome de Cristo se abate da iniquidade. Tem muita gente que ainda não conseguiu entender o verdadeiro Evangelho, para que essa luz resplandeça, para que você viva na alegria do Senhor. Volta lá comigo no Evangelho de João,
diante lá onde nós estávamos lendo. Por isso que João fez aquele relato. A vida eterna nos foi manifestada. Então, quando os discípulos viram Jesus ressuscitado, a Bíblia diz que eles se alegraram vendo o Senhor. Para pensar, irmão. Eu e vocês nunca vimos ele. Mas a gente crê nele, sim ou não? Sim. Lá em João capítulo 17, quando ele faz a oração, ele fala assim: Pai, eu não oro somente por esses, os meus discípulos, mas eu oro pelos irmãos lá da igreja de Itaquaquecetuba, lá de Manofeito, que não me verão, mas crerão. Aleluia! Isso é tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado aos vossos olhos que veem, mas mais bem-aventurado é aqueles que não me verão, mas crerão. Tenha essa fé dentro de mim. Hoje eu entendo o que é o grande tesouro que Jesus falou, que se você encontrar, você não troca por nada. Sim, meu Deus. Se Elon Musk, o homem mais rico do mundo, chegasse para mim e falasse: Eduardo, eu ofereço para você os meus 300 bilhões para você abandonar a sua fé, eu ia falar para ele: olha, pode ficar com seus 300 bilhões, porque as escrituras dizem que uma alma vale mais do que o mundo. Quando Satanás veio tentar Jesus lá em Mateus 4, Satanás ofereceu o que para Jesus? A riqueza deste mundo e a sua glória. Agora presta atenção. Olha para mim aqui, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando o diabo oferece riqueza para uma pessoa, presta bem atenção. Ele não mostra para você o que vem junto com a riqueza que você vai adquirir. Você quer ver? Verdade. Adquira muitas coisas. Adquira um bom carro. Adquira uma boa casa, uma boa conta bancária. Os seus filhos vão ver a hora de você morrer para poder dividir o que você construiu. A sua esposa vai querer que você morra para ela ficar viúva e desfrutar do seu benefício. Porque quando o diabo oferece a riqueza, ele não oferece para a pessoa junto que vem com aquilo. Ele te mostra a glória da riqueza, mas ele não te mostra o que vem acompanhado com ela. Você quer fazer um teste? Ótimo! Compra um bom celular e anda aqui em Itaquá, em qualquer lugar assim no meio da rua. Faça isso. O que vai acontecer com o seu celular? Oh, meu Deus. Sim ou não? Compra um bom carro. E anda por aí, aqueles carros brancos, com isso filme, aquele SUV. Quando você menos imaginar, mão para a cabeça. Foi Jesus que ensinou isso. Ele falou o quê? Não ambicione coisas grandes. Se acomode com as humildes. Oh, Por aleluia. quê? Por que Jesus, quando Satanás oferece tudo para ele, ele olha para ele e fala: já não pediu muita coisa não. Ele falou: só quero que você prospere e vem agora para te dar tudo isso. Aí Jesus pegou e falou: não, está escrito que é só o Senhor teu Deus que eu tenho que adorar. Aleluia. E só a Ele que eu tenho que servir. Aleluia. Por quê? Porque o que Ele tem para mim é muito maior do que o que você está me oferecendo. Eita glória, filha. O apóstolo Paulo. Aleluia. Peraí que eu já volto aqui para o texto. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai falar assim: ó, irmãos, eu sei de um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi até o terceiro céu. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, mas eu conheço tal homem que foi até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que aos homens não é permitido falar. Por que eu estou puxando você hoje para esta fé? Pode ser que você imagine você ouvir uma mensagem de autoajuda aqui hoje, Oh, mas Deus veio pregar para você fé na vida eterna, aleluia. fé na ressurreição, Oh, fé no arrebatamento da igreja. Por quê? aleluia. Jesus prometeu felicidade para mim e para vocês? Sim ou não? Lógico que não. Pelo contrário, João 16, 33 ele diz o quê? Digo estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis Aflições. tereis Aflições. aflições. Oh, Deus. Sabe o que é aflições? Porque a aflição é uma situação ruim. Aflições é uma depois
da outra. Você vence uma, vem outra. Vence outra, vem outra. Por isso é que o salmista disse: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra você de todas elas. Estou ensinando para vocês que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom. Por que ele pede para ter bom ânimo? Porque se eu e você desanimar, a casa cai. Eu, nos últimos 20 anos, eu sou motorista. Eu não trabalho para ser demitido. Mas 2, 3 anos, não sei o que acontece, me dispensa. Pelo que o Evangelho me ensinou, pelo funcionário que eu sou para os meus patrões, porque eu aprendi a ser para os meus patrões o funcionário que eu gostaria de ter se eu fosse o patrão. Porque amar o meu próximo como a mim mesmo é me colocar no lugar do meu patrão. O funcionário que serve a Deus, ele tem hora para chegar, ele não reclama. Tanto que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 em diante, ela vai dizer assim, ó: servos, sejam obedientes aos vossos patrões. Por que isso? Não somente aos que são bons e humanos, mas também aos que são maus. Porque é agradável que eu e vocês, por causa da nossa consciência para com Deus, soframos agravos e padeçamos injustamente. Que glória será essa se você, que serve ao Senhor, estiver pecando, for esbofeteado e sofrer? Mas se você estiver fazendo tudo certo, for afligido e sofrer, isto é agradável a Deus. Porque foi para isto que vocês foram chamados. Cristo também padeceu por vocês e vos deixou um exemplo para que vocês sigam as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, em sua boca não se achou engano. Quando ele padecia, ele não ameaçava. Quando o injuriavam, ele não se injuriava. Agora ele faz o seguinte: ele se entregava nas mãos daquele que julga todas as coisas corretamente. O que o povo que não conhece Jesus hoje faz? Vou te entregar nas mãos de Jeová e você vai ver, Jeová vai te pegar. Isso aí é coisa de religioso. Porque quem serve a Deus, Senhor, o Senhor sabe tudo que estão fazendo comigo, mas eu não vou abandonar o que eu sou por causa do que eles estão fazendo comigo, porque Jesus me deu um exemplo. Jesus não deixou de ser santo por causa da maldade. Jesus não criou o ódio porque eu odiava. Tanto que o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27, aos que me ouvem eu digo: amai os vossos inimigos. Aleluia. Faz bem aos que vos aborrecem. Bendize os que vos maldizem. Ore por aqueles que vos caluniam. Se lhe ferirem numa face, ofereça-lhe a outra. Se tomarem o que é teu, não pede de volta. Aquilo que você quer que os homens te façam, faça você para eles. Aleluia. Evangelho. Boa nova. Gente salva. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Volta aqui em João 20 que a gente está terminando. Glória a Eu Deus. falei para vocês quando eu cheguei, estava eu, ele mais umas 3 pessoas. Eu falei: pastor, acho que Deus vai ter um particular com você aqui hoje. Eu falei assim: vamos ligar o ventilador. Eu falei: daqui a pouco vai esquentar um pouquinho aqui, mas se ligar os 10 ventiladores não tem como esfriar. Você consegue sentir isso que eu estou sentindo daqui? Aleluia. Os discípulos falaram assim lá no caminho de Emaús: por acaso não nos ardia o nosso coração quando pelo meio do caminho ele nos fazia a exposição das Escrituras? Você vê o que está acontecendo com vocês aí, comigo aqui? Aleluia. Está ardendo no seu coração, sim ou não? Glória a Deus. O salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz e sabedoria aos simples. Quando a palavra do Senhor é exposta, por isso que a igreja precisa de palavra. Ore a palavra, ore a palavra, Aleluia. leia a palavra, veja a palavra. O salmista no Salmo 1 diz: lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho, que não se detém no caminho e que não se assenta na roda, antes detém o seu prazer na palavra, e nesta palavra medita uma vez por semana, no culto de doutrina, na escola dominical, de dia, de dia. De dia por quê? Para poder passar o dia na obediência à palavra. Aleluia. E de noite, para agradecer ao Senhor que por causa da obediência da palavra, mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Porque a misericórdia dele é a causa que nós não sermos consumidos. Agora o Salmo não termina. Ele diz assim: pois você será como
ministério que Deus me deu foi o da palavra. Aleluia. Quer ver a situação complicada? Bota eu ali para tocar o violão. Aleluia. Não sai. Aleluia. Não. Glória a Deus. Lógico que não, eu não toco. Não, porque esse é o teu ministério, o meu é orar. A Aleluia. Bíblia diz que ele coloca no corpo os membros como ele quer. É Deus quem traz o pecador, é Deus quem traz o pecador. Quer ver? Olha aqui essa bateria aqui na minha mão e bota eu para fazer tudo para você. Eu estava vendo ele. É o cara fazendo pum-pum, o braço batendo lá, o outro cara você não. Que coisa linda, né? Porque o corpo é formado quando a gente se une. Ele toca a bateria, ele aqui, o Vanderlei canta, a irmã canta, eu prego. Mas vai ter gente aqui que não prega, que não toca bateria, que não toca violão. Existem membros do corpo. Existem membros que estão no corpo que não são vistos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vendo meu rim? Tira ele daqui para ver se o corpo funciona direitinho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Tem gente que é rim. Não é ruim, não é rim. Tu é importante no corpo. Não tem oportunidade. Mas intercede. Aleluia. Ora. Abençoa a obra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem gente que é fígado. O fígado aparece? Não. Tira o fígado para ver. Tem gente que é coração. O coração está aparecendo? Não. Mas tira o coração do corpo para ver se o corpo fica de pé. Verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é igreja. Aleluia. A igreja não é um bom pregador, um bom tocador, um bom cantor. É cada um no seu cantinho fazendo o que Deus chamou. Quando você faz o que Deus chama, você vai fazer com excelência. Glória. A luz que resplandece sobre mim e sobre vocês é isso daqui. Volta lá. João capítulo 20. Senhor da glória. Versículo 21. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Eita glória. Imagina o verbo ressuscitado falando: paz seja convosco. Aleluia. E essa paz fluindo. Que é isso que está faltando nesse mundo. Eu trabalhava de motorista particular para a família Maluf. Uma família milionária. Mas se vocês veem a destruição, os filhos que não conversam com suas mães, irmãos que não se conversavam entre si, filho que não conversava com a mãe. O dia que a minha patroa morreu, a dona Lázaro Maluf, eu estava no velório chorando, escute isso. Porque eu estava ficando desempregado. Minha patroa morreu. O filho dela, não vou citar o nome, estava no mesmo lugar, falando no telefone. Pô, vem cá, meu, de novo por 250 pau essa caminhonete. Tá barato. A mãe dele no caixão, eu chorando e ele vendendo um carro. Porque o mundo, no monetarismo, não tem amor. Pergunta pra mim por quê? Por quê? A mãe estava morrendo, ele estava ficando mais rico. Eu estava ficando desempregado. Ele estava ganhando muito. A única coisa que ele não sabe é o texto que eu citei aqui no começo. Que ele não trouxe nada e não vai levar Nada. Lá em Eclesiastes tem um texto que diz assim: há um mal debaixo do sol, escute isso. E este mal atrai muitas enfermidades. As riquezas que os homens guardam para a sua própria destruição. Porque essas mesmas riquezas hão de se perder com qualquer má aventura. E se ele tiver algum filho, nada do que adquiriu ficará na sua mão. Do jeito que veio a este mundo, assim ele sairá dele. Isto é um mal que atrai muitas enfermidades. Agora, o Deus da ressurreição, que se ofereceu como sacrifício vivo por mim e por você, quando João viu ele, João fala assim: ó, ele aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Volta aqui, verso 22. Havendo dito isso, veja só, agora Jesus ressuscitado, ele vai fazer algo com os discípulos. Assopra sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, perdoados serão. E aqueles a quem vocês retiverem retidos, serão. Lá em Lucas capítulo 24, esse mesmo texto é narrado pelo médico Lucas. Só que Lucas vai explicar um detalhe que João não explicou. Lucas vai falar das mãos curadas,
dos pés furados e do lado furado. A Bíblia diz que os discípulos viram o Senhor. Mas veja que corpo glorificado é esse. O pé está furado, a mão está furada, o lado está furado, mas está vazando alguma coisa? Por quê? A vida da carne, está lá em Levítico, está no sangue. Jesus ressuscitou em carne, mas não pelo poder do sangue. Agora ele ressuscita pelo poder do Espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Se Jesus voltar daqui a uma semana, olha aí, rapidinho, 1 Coríntios capítulo 15. Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 15. Deus eterno. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai trazer essa revelação para nós. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Ele vai dizer assim: eis que eu vos digo um mistério, igreja do Senhor. Na verdade, nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos, mas todos nós haveremos de ser transformados. Isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos ao toque da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão transformados. Porque convém que isso aqui, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. O corpo que Jesus aparece agora é um corpo incorruptível. Não pode mais matar. Aleluia. Não tem mais jeito. Aleluia. Porque se atirar, a bala passa direto. Deus Porque é se ele atravessou uma porta e uma janela fechada, se atirar nele vai fazer alguma coisa? Então agora as coisas mudou. A lança agora não vai furar, não vai sangrar, não vai vazar mais nada. Porque o corpo eterno, e eu creio nisso 100%, pastor, só creio nisso. glória. 1 João capítulo 3, versículo 12 está escrito assim: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado em nós aquilo que nós haveremos de ser. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós, a igreja, nos manifestaremos com Ele em glória. O tema que nós temos lá: assim como Ele é, nós seremos, e assim como Ele é, nós o veremos. Você está entendendo o que o Espírito Santo será que crer nisso não é muito melhor do que correr atrás de coisas terrenas? Glória a Deus. Aleluia. Eu estava falando com o seu esposo sobre essa bênção que Deus te deu. Quem? Quem? Lá em Mateus capítulo 25, olha aqui para mim. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus vai se assentar no seu trono de glória. E ele vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tome de posse do reino que já está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Escute isso: eu tive com fome, você me deu. Tive com sede, você me deu. Estava nu e você me vestiste. Adoeci, você. Se fui preso, vocês foram lá e viram. Os justos vão perguntar: mas Senhor, quando é que nós tivemos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Nu e te vestimos? Doente, te visitamos? Preso? E fomos te ver? Quando? Mas Jesus falou: vocês não entenderam ainda. Quando vocês fazem a qualquer um dos meus pequeninos, é a mim que você faz. Aleluia. O ministério que Deus te deu está aqui. Aleluia. Quando ela está com fome, quem é que dá para comer? Eu. Quando ela está com sede, quem é que dá para beber? Eu. Quando ela está nu, quem é que veste ela? Eu. Você não está fazendo para ela, você está fazendo para ele. Aleluia. Por isso que o seu ministério está aqui. Aleluia. Você não veio aqui buscar Jesus porque Jesus está dentro de você, está dentro dela, está dentro do seu marido. Glória. Isso daqui é um presente de Deus. Sabe como é que eu entendo isso aqui? Longevidade de vida para os dois. Vão viver muito, porque ela precisa de vocês dois. Glória a Deus. Hoje Jesus me trouxe aqui para entregar esse recado para vocês dois. Glória. No velório do Senhor que eu preguei hoje de manhã, eu falei para aquelas pessoas: Glória a Deus. quem tem pai vivo aqui, levante a mão.
joga no outro canto em terra e o caixão volta para ser vendido de novo. O velório da minha patroa, Dona Maris Maluf, veio muitas coroas grandes, caras, vasos de flores. Quando foi o contejo fúnebre lá no túmulo, enfeitaram tudo, acabou tudo. O velório, voltamos para o apartamento lá em Moema, lá em Vila Nova Conceição, no Ibirapuera. Uma das filhas dela falou: Eduardo, volta lá no túmulo da minha mãe para levar esse vaso, um vaso lindo de vidro, com flores, orquídeas. Eu falei: nossa, senhor, minha esposa ama orquídea. Levar isso aqui com um monte, eu levar isso daqui, né? Aí os pessoas falaram: leva que vai dar trabalho. Trabalhei, você vai arrumar. Aí quando eu cheguei lá no sepulcro, meia hora depois, eu cheguei lá no sepulcro com um vaso. Não tinha mais nada no sepulcro. Todas as coroas levaram de volta para vender de novo para outras pessoas. Todos os vasos levaram de volta. Aí eu falei assim, liguei lá e falei: gente, já levaram tudo? Como assim? Falei: aqui, ó, liguei de vídeo. Olha, tá vazio. O que eu faço com esse vaso? Ah, você já levou? Deixa aí. Eu falei: Senhor, eles vão vir buscar o vaso para levar. Eu tô aqui para levar para minha esposa, mas eu sempre pensava: se eu levar e elas pegar comigo, elas vão falar: foi você que mandou roubar o resto. E eu deixei aquele vaso bonito lá com aquelas orquídeas, com a dor no coração. Esse é o mundo que nós vivemos. Senhor da glória. Quando eu enterrei meu pai há uns 4 meses atrás, me ofereceram lá uma pedra desse tamanho assim, com a foto do meu pai, o nome dele. Eu falei: isso aqui é lápide para colocar no túmulo do seu pai, 500 reais. Eu olhei para a cara dele e falei: não precisa de lápide mais não. Porque o que está aí é só o corpo que ele vivia. Meu pai já está lá brigando com Jesus lá em cima, o bicho era bravo, virado no esquema. Meu pai já está lá, já. Agora não faz mais nada. Aí ele falou: daqui a um ano, se você quiser, nós vamos vir aqui tirar o osso. E aí nós vamos guardar a moçada, é 1.000 para tirar e 1.000 por ano para poder cuidar. Eu falei: não, meu filho, não gasta mais R$1 por ele, eu gastava quando ele estava vivo. E enquanto meu pai estava vivo, depois que Deus abriu meu entendimento, eu pegava 200, 300, ia nele lá e falava: pai, dá uma voltinha com a mãe. Não precisa não, filho. Aí quando eu botava os presentinhos aqui, era doido. Ele pegava os presentinhos, enfiava a mão na calça integral dele, que até lá no meio do bolso, pegava um negócio que ele tinha assim, pegava o resto do dinheiro, prendia direitinho, não deixava nada escapando, enfiava lá no fundo do bolso. A gente tem que honrar os nossos enquanto estão vivos. Deus é Hoje Jesus me trouxe aqui para poder falar para algumas pessoas aqui: escute isso. Como coisas boas. Não compra salsicha barata, linguiça barata, porque senão depois você vai gastar com remédio caro. Compra comida boa, come carne boa, come pouquinho, mas come coisa boa, toma leite bom, compra, porque a Bíblia diz que comer e beber é um dom que Deus dá. A única esperança que eu e vocês temos, eu quero que você saia daqui desse culto hoje com esta mensagem dentro de você: se eu morrer, eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Se eu estiver vivo quando Jesus voltar, ou vivo quando Jesus voltar, eu vou receber a glorificação do meu glória dele. O apóstolo Pedro, eu termino, só mais um texto, eu tenho mais 3 minutos aqui. Senhor da glória. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, rapidinho, lá no final da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3. Isso aqui é a esperança que tem que estar dentro do meu e do seu coração. A partir do versículo 1 está escrito assim, ó: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e nas duas eu desperto com exortação para que o vosso ânimo seja sincero. Lembre-se das palavras que primeiramente foram faladas pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador mediante os seus apóstolos. Sabe primeiro isso: nos últimos dias virão escarnecedores que vão andar segundo as suas próprias concupiscências. E eles vão dizer assim: onde é que está a promessa da sua vida? Esta é a promessa que Deus tem para você. Jesus falou em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está falando: creio no Espírito e creio na palavra que o Espírito enviou. Na casa
homens ímpios. Amados, não ignorem uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns achem que ela está demorando. Ele está sendo longânimo com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas sim que todos venham se arrepender. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos que estão lá em cima, ardendo, se derreterão. A terra e todas as obras que nela existem se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que tipo de pessoas convém que nós sejamos, vivendo num santo trato de piedade, aguardando-nos e nos apressando para o dia da vinda de Deus, nos quais os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, a igreja, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, aonde habitará justiça. Aleluia. Você está entendendo o que é que Pedro está falando? Deus é Você não conseguiu conquistar muita coisa aqui? Fica tranquilo. No novo céu e na nova terra você vai poder desfrutar de coisas que você não imaginou. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, lá no finalzinho, ele vai falar dos que esperam do Senhor. Renovarão as suas. Renovarão é passado, presente ou futuro? Futuro. Correrão e não? Se socorreu hoje, pastor, suas cansam? Muito bem. Porque o corpo limitado corre e se cansa, mas o corpo eterno vai correr e não vai. Caminharão e não? Se a gente caminhar daqui onde eu moro, lá em São Miguel, a gente fadiga? Mas no corpo eterno a gente vai caminhar muito mais que isso, não vai se fadigar. Glória a Deus. Subirão com asas como o que de águia. Você sabe o que significa isso? Aleluia. Lázaro cantava: eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Quando Jesus estava aqui, escute isso. Jesus fala para os discípulos, Atos 1 e 8, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês a virtude do Espírito, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, na Quatro e até os confins da terra. Havendo dito isso, Jesus foi elevado diante de todos, e eles ficaram olhando para si. Logo em seguida apareceu 2 varões de branco e disseram para ele: varões, por que vocês estão olhando tanto para o céu? Este mesmo Jesus que subiu, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele voltará. Se a Bíblia promete para mim e para vocês que eu e vocês seremos semelhantes a Jesus, Jesus subiu? Então nós vamos poder subir. Aleluia. E eu creio nisso. Aleluia. Por isso é que eu não troco a fé no Evangelho por nada. Glória a Eu Deus. creio na vida eterna. Aleluia. Eu creio num novo céu e numa nova terra. Eu creio num corpo glorificado. Por isso que pode vir o que for, eu não troco Jesus por nada. E Jesus trouxe pessoas aqui para poder falar isso para você. Aleluia. Se lembra onde foi que você caiu? Caiu no que, pastor? Na fé. Deus é Porque perdeu a fé. Deus E a fé que Deus quer que você tenha dentro de você é esta fé. Aleluia. É a fé que Davi fala no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar